Olá, meninos e meninas! Bem-vindos ao programa Vitrine desta quinta-feira. E é muito bom estar com você de volta, isso mesmo. Bom, para quem ainda não sabe, né? Para quem ainda está em dúvida, é muito fácil você acessar nosso programa nas redes sociais. A gente passa lá pelo Facebook, na página Teresópolis TV. O programa roda por lá e você pode assistir todos os dias. Entra lá meio-dia, 1h da tarde que a gente está por lá. E por acaso gostou de alguma entrevista que já passou, perdeu algum programa, a gente está lá pelo YouTube também. Você pode encontrar todos os programas do Vitrine e também do nosso Encontro das Artes. Todos eles estão guardadinhos lá. Outra coisa muito importante, nosso Instagram. Quer deixar um recado? Quer deixar mensagem? Quer fazer alguma sugestão, alguma denúncia? Corre lá no Instagram, manda um direct pra gente. E todas essas redes, né, têm o mesmo nome, super fácil, Teresópolis TV. Então bota lá, @Teresópolis TV, que você encontra tudinho. E para quem, né, às vezes não tá aí com a TV, não deu para ver na TV, mas está na rua, acessa pelo site www.teresopolistv.com.br, que você assiste também toda a programação em tempo real. E agora, sem mais demora e enrolação, vamos saber como é que tá a previsão do tempo desta quinta e sexta-feira? Roda aí! E hoje, 17 de fevereiro, quinta-feira, a máxima fica em 27 graus e a mínima 17 graus. Sol com algumas nuvens, chove rápido durante o dia e também à noite. E amanhã, dia 18 de fevereiro, sexta-feira, a máxima fica em 26 graus e a mínima 15 graus. Sol com muitas nuvens durante o dia, períodos de nublado com chuva a qualquer hora. Chuvinha que não para. Bom, tá aí, previsão do tempo desta quinta e sexta-feira. E agora, claro, é a nossa hora de saber, hoje é dia de quê? Poxa vida! Roda aí! E hoje é o dia daquelas fofuras que fazem companhia pra gente. E por acaso os meus estão por aqui também, depois eu mostro pra vocês. É isso mesmo, é Dia Mundial do Gato. Essa data foi criada por uma instituição italiana com o objetivo de ajudar a promover uma campanha contra os maus tratos contra os gatos. Isso é um absurdo, né? Maltratar os bichinhos. A ideia se espalhou por todo o mundo. Diversas ONGs e instituições de apoio aos animais aproveitam essa data para promover a adoção de gatos abandonados, que é outra meta essencial. Os felinos domésticos também têm um outro dia dedicado para eles, o 8 de agosto, que também é o Dia Internacional do Gato. Bom, tá aí. Parabéns para os nossos queridos felinos. O meu felino está aqui no cantinho, não tá dando nem para eu pegar ele para mostrar para vocês. Vem cá, querido, não quer nada comigo hoje, tá lá no cantinho dele, só me olhando gravar aqui o programa com vocês. Mas para todas as mamães e papais de gatos, aproveita e compra lá aquele sachêzinho, aquela coisinha gostosa para dar de presente pro pet hoje, né, gente? Por que não? Tem que tratar nossos amiguinhos com muito, muito, muito carinho. E continuando a nossa vida por aqui, depois dessa comemoração, eu não posso nem pegar meu gato que ele tá lá, não quer vir pra cá, gente, pra eu mostrar, poxa vida. Bom, seguinte, Teresópolis TV agora tá com uma enquete semanal, isso mesmo. E você aí de casa está convidado a participar com a gente. Então preste atenção, a enquete de hoje é: você está satisfeito com a coleta de lixo em seu bairro? Sim ou não? Conta pra gente, você pode responder lá pelo WhatsApp da TV, isso mesmo.
Então vamos lá, gente. Olha, aqui eu já tô com o meu gato, ó, pra gente comemorar o dia do gato aqui com o gato na TV. Esse aqui, ó, é o Quirito. É o meu gatinho, né? Bom, temos que comemorar hoje o dia do gato. Então vamos lá. Para responder a enquete, o que a gente vai fazer? Vai acessar o Zap da Teresópolis TV. Vamos lá decorar o número? 979240013, viu? E responde pra gente a enquete por lá. Você também pode mandar fotos, vídeos, tudo lá pelo WhatsApp. Só anotar e responder. E toda semana vai ter uma enquete para você participar com a gente. Então participe, cuide da sua cidade, ajude aí a dar novas ideias, novas sugestões, tá bom? E hoje aí, ó, para terminar nosso primeiro bloco aqui do Dia do Gato, né? Esse aqui, para quem não conhece, é o Quirito. Bom, a gente vai agora para uma receitinha deliciosa com a nossa querida Carol. Então assiste aí e a gente vai ver daqui também, né? No liquidificador adicionem as cenouras picadas. E o segredo é só colocar a quantidade certinha que eu vou passar aqui para vocês. Em seguida, coloquem o óleo, o açúcar refinado e os ovos. Agora é só bater por uns 2 minutinhos. Numa tigela, coloquem a farinha de trigo e é bom sempre peneirar para que a massa fique mais fofinha e sem nenhum gruminho. Em seguida, despejem a massa na tigela. Agora, acrescentem o fermento em pó e misturem delicadamente na massa. Depois que a massa estiver bem misturada, é só vocês pegarem assim um punhado com uma colher mesmo e aí vocês coloquem numa forma. Eu estou usando aqui uma forma de silicone que é própria para cupcake e eu passei um pouquinho de manteiga com farinha só para garantir mesmo que ao final não grude nada. E aí é só vocês irem despejando a massa. Lembrando de deixar mais ou menos uma espessura assim de um dedo, tá? Não encham até em cima, até porque, né, a massa ainda vai crescer. Depois eu fiz brigadeiros normais, tradicionais e passei assim bem na farinha de trigo. E aí vocês coloquem bem no centro aí da massa de vocês. E aí vocês coloquem por toda a massa. Coloquem bem no centro dessa forma aqui e deem só uma leve afundadinha. Enquanto isso, eu já deixei o meu forno pré-aquecido em 180 graus. E aí é só vocês levarem esse bolo de cenoura maravilhoso para assar. E ele vai ficar aí numa média de uns 30 minutinhos. Realmente vai depender de forno para forno. Mas lembrando que bateu os 30 minutinhos ali, vocês já podem abrir, espetar o palito para ver se ele saiu sequinho. Saiu sequinho, cresceu, ficou assim coradinho, bonitão. Vocês já podem estar retirando do forno. Depois é só vocês deixarem ele esfriar completamente antes de estar desenformando. E aqui foi uma decoração que eu quis fazer assim para ficar mais alegre, para dar mais destaque também. E olha como é que fica o nosso brigadeiro por dentro. Fica realmente bem recheado aí e fica muito saboroso também, pessoal. E como eu falei, essa massa desse bolo de cenoura não tem erro. É só realmente vocês seguirem ali certinho a quantidade de cenoura que eu botei na massa, que ele não vai ficar embatumado, não vai ficar uma massa pesada nem nada. E a decoração aí eu fiz nada mais do que uma ganache e vocês podem utilizar a criatividade de vocês. Põe cola no meio, o fio no meio, pressiona.
Cola no meio, fio no meio, pressiona. Cola no meio, fio no meio, pressiona. Ó, tem que mais no meio. Ó, deixa eu virar mais pro meio da... Sim? Outro aqui. Um aqui, ó. Ficou um fiozinho aqui, ó. Sem. Eu vou colocar mais um. Eu coloquei 2 juntos, então vou pegar outro aqui. Um outro parzinho. Só assim ele já fica muito bonito. Se a gente quiser incrementar mais um pouquinho, a gente pode pegar a linha e vai ficar mais firme também. Linha, agulha, passar por aqui e botar uma pérolazinha. Com isso, você está prendendo o seu chaveiro também na linha. Não fica só colado. Vai dar mais uma volta. Vou sair com a linha aqui, ó, no meio, ó. Entre 2 fuxiquinhos, entre os dois, eu vou dar um arremate aqui no meio. Só pra não aparecer. Pego a minha tesourinha, recorto. Aí, além de colado, ele tá costurado com fio. Ele não vai soltar. Já pulou. Vem no próximo. Isso aqui é bem rapidinho de fazer. Você pode ir fazendo o fuxico enquanto tá vendo TV. Primeiro você recorta várias rodinhas, vários círculos. Depois, outro dia, você vai franzir todos os fuxiquinhos. Depois você vai guardando. Quando você tiver todos os fuxicos, você monta os chaveiros.
tem que prestar bastante atenção nos arremates, para você ter um trabalho limpo. Aí vou sair aqui do lado, já fui 2 vezes, agora vou sair aqui do lado, fazer um arrematezinho, vou cortar a linha. Como esse aqui tá muito na beiradinha, ainda vou passar a linhazinha por dentro ainda, ó. Sair lá na frente para cortar, porque aí não fica ponta nenhuma aparecendo. Tem que ser com devagar, porque ele ainda não tá firme, né? Ele tá só na cola. Fazer mais um. Vou sair com a linha aqui desse lado para arrematar. Eita. A linha tá com vontade própria. Venho aqui. Faço uma argolinha e passo dentro da argolinha e puxo. Escondi um pedacinho de linha. E corto. Tô com a minha mão molhada de cola. Tô esticando aqui. Pronto. Quanto mais miçanguinha que você põe, mais bonitinho vai ficando, mais você valoriza o seu trabalho. Se você quiser deixar também só na cola, pode deixar, pode usar cola quente também, fica só no fuxiquinho, desde que você faça um acabamento bonitinho no fuxico, não tem problema. Mas se você puder agregar mais coisas, fica mais bonito. Aqui, já foi 2 vezes. Faço arremate. Boto a linha pra dentro. E corto. Faltam ainda 3. Estou fazendo aqui em tempo real para vocês. Então, para vocês verem como é fácil e rápido também. Você tendo os materiais todos prontos, os fuxicos todos prontos, é rápido. Tem lugar que a cola já secou, já fica mais duro de entrar.
Choveu. Só faltou. Já terminamos o nosso chaveiro. Espero que vocês tenham gostado. Bem, eu espero que vocês tenham gostado do chaveiro. E no próximo bloco, nós vamos aprender a customizar uma camisa. Até lá! Meu nome é Sandra Dias e eu trabalho com costura criativa. Estamos de volta e hoje, olha só que delícia, eu estou assim, ó, como diz o ditado, igual pinto no lixo, que a gente fica no meio daquela coisa que gosta muito. Pois é, eu tô aqui no Shopping Teresópolis, na Litera, olha, vamos fazendo um jabá aqui, um jabá de presente. Como diz Wilson Nunes, jabá do bem, um presente, né, porque quem incentiva a literatura merece um presente também, né. Então a gente veio gravar aqui, né, com a sugestão do nosso querido Elbert Agostinho, olha só. Teresópolis com mais literatura. E vocês sabem que aqui a gente puxa mesmo a sardinha, puxa mesmo pra cá. Não é nem puxa sardinha. Outro dia me falaram, Cláudia, você tá comendo metade do ditado. É puxa a brasa para a sardinha. Mas como a gente não tem muito tempo na TV, a gente só sai correndo falando tudo, a gente come metade do ditado, né? Vai comendo as palavras todas. Mas hoje é dia do Elbert. Conta pra mim que história é essa aí. Tudo bom, Cláudia? Pessoal que está nos assistindo. Estamos aqui, como a Cláudia falou, na Litera, nesse espaço aqui que a gente frequenta muito. E hoje, entre tantos imortais, estou aqui com a nossa obra, Negritude, Poderes e Heroísmos, que é um livro, Cláudia, que vai falar sobre super-heróis e super-heroínas negras. Nossa, vamos catucar o livro do menino. Olha só. E de quem foi a ideia? Então, eu sou professor de História e há alguns anos tenho trabalhado com as minhas turmas, né? Ensino fundamental e ensino médio. Você dá aula aqui em Terê mesmo? Em Teresópolis, atualmente eu não estou dando aula. Eu dou aula no Rio e Caxias. Duque de Caxias. Muito bom. Mas já dei aula em Teresópolis aqui também. E aí, como trabalhar a história da África, professor de História, como trabalhar a história da África, dentro desse currículo que a gente vai desenvolvendo, né, dentro de livros didáticos que a África aparece em algumas vírgulas, assim, né, não tem um contexto específico, não tem um capítulo específico. E aí veio a ideia de um projeto chamado África em Quadrinhos.
Então eu comecei a apresentar para os meus alunos personagens como Pantera Negra, muito antes do filme, né? A gente está falando aí de 2011, 2012. E eles começaram a conhecer o continente africano por conta dessa mitologia dos desenhos animados e dos quadrinhos. Isso foi ganhando vida e ganhando parceiros, até que a gente começou a pensar, vamos registrar esse trabalho que a gente tem feito nas escolas? E aí nasce essa obra aí, fantástica, né? Fantástica. Eu já estou aqui apaixonada. Eu curto pra caramba, né? Adoro esse tema, gosto muito, 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 muito disso. E foram todos professores ou teve aluno, professor? São todos professores, educadores que em algum momento dessa trajetória a gente se esbarrou em algum congresso, em algum evento literário, e a gente começou a conversar sobre isso. Então a gente meio que fez uma união, né? Uma liga para poder... Faz uma liga de super-heróis. Exatamente. Né? Porque literatura no Brasil tem que ser super-herói. E detalhe, a gente acabou percebendo nas nossas pesquisas que tem inúmeros livros que falam de inúmeros super-heróis, mas não existia no Brasil uma obra que falasse de super-heróis negros e negras, assim. Então, por exemplo, nossos alunos têm mania e hábito de ver sempre essas representações, esses desenhos animados. Então, por exemplo, nossos alunos sabem que o Superman, ele é o Clark Kent, né? Ele veio de outro planeta. Então, as histórias da maioria dos heróis, os alunos conhecem inteiramente. Mas quando a gente fala de um herói negro, eles não conhecem a história. Então o livro também é apresentar essa trajetória de personagens negros. Então a gente utiliza esse mundo ficcional para falar sobre questões reais do nosso país, inclusive. Nossa, que legal, mal barato. Gostei muito, muito, muito. E aí a gente comeu meio, já andando sempre nessa correria, né? Eu já vim aqui acelerada a 200 por hora. Fala um pouquinho de você. Professor de história, apaixonado por super-heróis, foi por isso que você entrou nesse meio. Fala um pouquinho. É a sua primeira obra? Eu já vou falando um monte de perguntas, 10 mil perguntas, vamos devagar. Primeiro, vida de professor, vamos lá, começou assim? Professor de história, com mestrado em relações étnico-raciais, no momento cursando doutorado agora em ciência, tecnologia e educação, e sempre observando de que maneira a gente pode dialogar com os alunos de uma forma que a gente também adentre o mundo deles, né? Porque a gente chega, o quadro tá lá, a gente escreve um monte de coisa, então a gente quer que o nosso aluno, que está no 6º ano do ensino fundamental, ele consiga compreender o Egito Antigo, certo? Que ele consiga compreender o que é a Grécia. E isso não é parte do contexto que ele vive. Então, a partir dos quadrinhos, a gente começou a compreender que, por exemplo, o fluxo de leitura dos alunos mudava, porque eles não queriam muito ler aquela página que tem no livro. Então a gente inicia as práticas com os quadrinhos, não só discutindo a questão dos super-heróis, né? Essa questão dos super-heróis é porque a gente se especializou nessa área e a gente desenvolveu esse material. Então, através dos quadrinhos, ele funciona como uma espécie de material didático para você poder depois discutir outras questões, e aí essa questão da leitura é fundamental, porque o hábito de ler hoje, dentro dessa sociedade tecnológica do aluno, é ler mensagem no celular. Sim. E informações muito rápidas. Então, esse tempo de contemplação, essa nova geração, se a gente não tiver cuidado, ela vai perder ou já perdeu. Então, através dos quadrinhos, a gente propõe ao aluno essa ideia de imagem, palavras, e a gente consegue, com uma espécie de atividade, por exemplo, recuperar o interesse de alunos que na aula, na maioria das vezes, a gente disputa lugar com o celular, né? Com certeza. E história, o pessoal reclama, pra que eu vou estudar história? Pra que eu vou estudar história, né, gente? Eu tiro porque a gente escuta isso sempre, né? Sim, pra que eu vou estudar isso? Já aconteceu há tanto tempo. E, na verdade, né, é um universo de aprendizado. E um mundo, assim, magnífico. Eu sou suspeita a falar que eu adoro também essa... E, curiosamente, o quanto a sociedade, ela aprecia heróis e heroínas, assim. Isso é uma coisa milenar, né? Essa ideia do herói, essa mitologia do herói. Então a gente traz tudo isso para discutir a identidade negra dentro de um material que vai falar sobre super-heróis,
mas ao mesmo tempo está falando sobre questões raciais, ao mesmo tempo está falando sobre a sociedade brasileira, ao mesmo tempo está falando sobre a invisibilidade. Então é um super livro nesse sentido, né, metafórico, porque ele trabalha com questões que muitos outros não desenvolvem. Muito legal. E no caso aqui, os personagens, são histórias, é pesquisa? De que fala o livro? Então, isso é interessante porque a obra ela é condensada com diferentes autores, com diferentes pesquisadores, com diferentes educadores, com formações diferentes. Isso faz com que essa coletividade ela funcione de uma maneira muito positiva. Porque nós temos uma série de heróis aí que vão ser discutidos. Então, por exemplo, meus alunos curtem muito essa cultura japonesa de mangás e animes. Então a gente tem um texto que vai discutir sobre personagens negros em animes, em mangás, né? Em desenhos, por exemplo, como Dragon Ball Z, e aí você tem personagens negros. Paralelamente, você tem texto também que vai falar sobre o Pantera Negra, vai falar sobre a Tempestade, personagem do X-Men, vai falar sobre a Vixen, que é uma personagem da Liga da Justiça. Ou seja, tem uma série de personagens. Essa Vixen. Exatamente. Então a ideia é dar visibilidade a personagens que ainda não encontraram os holofotes nesse sentido, né? E discutir, por exemplo, sobre o Pantera Negra de uma forma potente, evidenciando que o personagem é construído na década de 60, que tem toda uma contextualização com o que estava acontecendo na sociedade estadunidense. Então você tem uma série de personagens, inclusive o meu texto, né? Ele fala do Jeremias, do Maurício de Souza, não sei se você lembra. Sim, claro, com certeza. Jeremias é o primeiro personagem negro que aparece ali na Turma da Mônica. E eu faço ali uma radiografia sobre ele desde o momento que ele surge até o momento que ele vira estampa na camisa da marca Laboratório Fantasma do Emicida. Então você tem todo esse percurso aí com diferentes autores discutindo sobre o que é heroísmo, né? Quais personagens a gente pode considerar herói? Existe essa questão do vilão ou não? Então é uma galera que se interessa por cultura pop, é uma galera que se interessa por estudos, né? E se interessa muito mais pela questão educacional. Muito legal. Você falou que aborda aqui mitologia também. Traz essa coisa da africanidade, traz... Sim. Personagens como a Tempestade e a Vixen, elas têm dentro da sua identidade uma questão mitológica da África muito presente, muito forte, né? Você tem, por exemplo, a Tempestade, que ela tem entre os seus poderes a ideia do tempo, né? O controle do tempo. E se você estuda, por exemplo, as sociedades africanas, você vai perceber que a maneira que eles percebem o tempo, a percepção deles sobre o tempo, sobre a vida, é totalmente diferente, né, da nossa. E tem também a Vixen, que é uma personagem que tem um elemento chamado totem, né, que é uma espécie de pedra preciosa nesse sentido, que faz com que ela adquira os poderes dos animais que ela pensa. Então isso foi construído dentro de uma mitologia africana. Então toda vez que ela segura o totem e imagina, por exemplo, um leopardo, ela consegue sair correndo, né, de acordo com o animal que ela pensa. E são mitologias que são ignoradas, porque na sociedade que a gente vive, Cláudia, o pessoal evidencia heróis homens brancos, sempre. Então, por exemplo, tem o Superman, tem o Batman e tem uma série de outros. E a ideia também de ter mulheres escrevendo nesse livro, né, ter o privilégio de ter autoras discutindo o que elas pensam sobre o corpo feminino, sobre a identidade feminina, faz com que a obra, assim, realmente tenha um diferencial. É uma obra com certeza muito rica, né? Traz essa riqueza de informação e pode ser atrapalhada em escolas, em tudo quanto é canto. Exatamente. Qual a faixa etária que você indica um livro desse? Então, existem inúmeras possibilidades, porque, por exemplo, o livro também tem muitas imagens, então o professor ele pode fazer recortes específicos para que os alunos possam ler e entender, né? Quando a gente fala da Tempestade, por exemplo, tem imagens da Tempestade. Quando fala do Pantera Negra, tem imagens dos filmes do Pantera Negra. Então, aquele pesquisador que está interessado, né, em fazer lá a sua graduação, sua pós-graduação, seu mestrado, é uma indicação também. O leitor, que ele é curioso, que ele se entende como geek, como nerd, ele pode ler também. E aquele aluno que é fã, né, fãzaço desse mundo das histórias em quadrinhos, se ele se interessar em querer entender, né, qual é, por exemplo, a história dos personagens negros que aparecem na televisão, ele também pode
ter esse movimento de leitura. Óbvio que para cada um, né, a camada e a densidade será diferente, mas a gente indica para todo mundo aí que se interessa por esse tema. Muito legal, tá vendo só, pessoal? Olha, e o nosso papo vai continuar, a gente vai pro comercial, mas volta voando. Olha, porque, gente, muito bom, muito legal. Vale a pena você conhecer, né, essa literatura, esse livro, os textos que tem aqui e quanta coisa boa que está super atual, né? É uma coisa super atual que vai fazer parte ainda muito e muito tempo. A gente vai para o comercial e volta rapidinho. Estamos de volta e hoje, olha que delícia, estamos aqui na Litera, no Shopping Teresópolis, um jabá do bem, né, que a gente tem, é claro, que fazer aqui. E hoje, nesse mundaréu de livros, olha, gente, que cheirinho bom de livro, que cheirinho bom de livraria e não paga, né? O pessoal fala, o livro digital vai tomar conta. Você acha que o livro digital vai tomar conta e vai acabar essa delícia? Então, Cláudia, eu sou da década de 80, né? Eu gosto bastante do livro físico ainda, assim. A gente consegue baixar muitos livros, né, e-books e material pela internet, mas eu tenho um incômodo de ter um livro e ter um lápis, né? Eu sou daqueles sim que rabisca o livro. Tem pessoas que não gostam, tem pessoas que querem guardar para a eternidade. Isso também é importante, é válido, mas eu gosto de fazer as referências. Quando eu pego o livro, eu quero entender o que estava acontecendo quando eu li naquele momento. E aí, às vezes, depois você tem uma outra leitura. Então, eu ainda hoje opto por sempre frequentar espaços como a Litera, comprar o livro mesmo, segurar o livro mesmo, ter aquele momento, né, com café, com um lanche, e você tá com aquele livro ali em mãos. Não tem coisa melhor, né? Eu também sou dessa de segurar o livrinho na mão, o bebê, né? E para você que está chegando por aqui agora, a gente está com Elbert Agostinho, um organizador, né, escritor também dessa obra aqui maravilhosa, super atual e que aborda a situação da negritude, toda essa situação do racismo, né? Dessas diferenças todas que a gente tanto fica assim, meu Deus, em pleno século XXI ainda tem que passar por isso, né? De tantos, e olha que a gente dá conta, né, os anos depois de Jesus, mas os anos para trás também tem lá, né? E tanto, e ainda tem que passar por isso. É importante a gente pensar muito agora, Cláudio, você que é professor, você que está assistindo, você que tem sua prática didática, em como a gente trabalha essas questões com os alunos, né? Nossos alunos, nossas alunas, porque é a base, é a formação. Eu entendo que a gente fala isso o tempo inteiro, né? Escola é a base, a gente repete esse mantra, mas de que maneira a gente está construindo essa base, né? Então, esse material específico, ele vai discutir essa questão de identidade racial. Não é o único, existe uma série de materiais, tanto que cada professor que colaborou, ele vai citar uma série de referências, né? O que eu li antes para poder pensar, por exemplo, de que maneira a identidade do Pantera Negra funciona, né? Você tem ali um super-herói, né, que é um rei também, e você tem aquela Wakanda, que é uma África que não foi colonizada. Então, nós que estamos de frente desse movimento, a gente pode entender como um movimento antirracista, sim. Dentro das práticas educacionais, a gente tem levado esses super-heróis e super-heroínas para desconstruir uma série de questões que ainda hoje, como você falou, ficam reverberando dentro da escola, né? Ficam acontecendo, e você tem uma série de programas de televisão que você percebe que continua acontecendo a mesma coisa, essa manipulação de estereótipos. Então, a partir dos heróis e heroínas, a gente encontrou uma possibilidade de conversar com os alunos, que é isso também, né? Às vezes a gente só quer doutrinar as crianças. A gente parte para o diálogo, porque assim os dois se entendem, e é algo muito mais interessante para nós, para eles, e muito mais marcante. Você é teresopolitano?
Eu estou teresópolitano, né? Eu nasci em Duque de Caxias, Baixada Fluminense. Então, todos os trabalhos que eu desenvolvo e desenvolvi em relação a esse projeto África em Quadrinhos nasceram lá em Duque de Caxias. E há uns 5, 6 anos, mais ou menos, eu estou em Teresópolis aqui e curtindo bastante, porque a cidade ela é muito atrativa para esse momento de ócio criativo, né? Não sei se vocês já foram ao Rio de Janeiro, mas o Rio de Janeiro em si é um pouco mais barulhento do que a cidade de Teresópolis. Então, se você aprecia a leitura, se aprecia um café, as cidades serranas, elas funcionam bem para esse tipo de prática. E você sente muita diferença, né? Além dessa daí, nessa parte cultural, desenvolvimento de cultura, de ter esse furor cultural. Se bem que com a pandemia, né, como você veio pouquinho tempo, nem deu muito para ver, né? Sim, a gente chegou um pouco antes da pandemia, né? Então, existem algumas diferenças, sim. O fluxo de eventos e o fluxo que a gente pode entender como cultural na cidade do Rio de Janeiro, ele é intenso. Então, por exemplo, se você acordou com vontade de ir ao teatro, você vai encontrar algum lugar para você ir ao teatro. E eu tô falando principalmente no período antes da pandemia, né? E em Teresópolis, assim, a gente percebe que existe um fluxo menos intenso. Então a gente fica muito assim no aguardo de um evento, né? Tem eventos aqui que são interessantíssimos. Tem, por exemplo, o Festival de Inverno, que é aquele evento que você participa das atividades do Sesc culturais em relação a música, literatura, essa ideologia gourmetizada que a gente ama muito, né? A gente precisa, inclusive, né, experimentar outros sabores, mas cada cidade tem o seu charme também. Eu acho que é importante frisar essa questão. Aqui eu percebo que o livro, por exemplo, foi construído morando aqui. Então você tem um tempo de organização que é diferente. Você tem um tempo que você pode se dedicar a essas práticas literárias que é um pouco diferente do ritmo de cidades como Rio de Janeiro, como São Paulo, mas cada cidade tem a sua identidade e eu sou, nesse sentido, um transeunte, assim. Quando eu posso, eu estou entre as cidades o tempo inteiro. E é bom que essa troca, né, traz essa troca de experiências. Bom, vamos à parte boa. Se você ficou curioso, quer saber mais o que tem, já vou dar só um gostinho aqui, olha. Tá, o livro é colorido, tem imagens, tem quadrinhos, né? E tem muito assunto aqui que a gente pode abordar para vários e vários bate-papos, várias e várias, né, encontros e reuniões. Já está, sinta-se intimado. Diga pra gente, como é que faz pra adquirir? Quem quer comprar, compra como? Sim. O livro bom, né? O livro é da editora Conexão 7. Então, se você está curioso, a editora Conexão 7 é uma editora específica, principalmente para evidenciar autores negros. Ela tem um suporte fantástico para você que quer publicar o teu livro, para você que quer discutir principalmente essas questões raciais, questões de identidade étnica. Então, se você der uma olhada no site da editora Conexão 7, você consegue adquirir. Também existe um núcleo de pesquisa que o pessoal do livro faz parte, Cláudia, chamado Observatório Carioca de Histórias em Quadrinhos. Então nós estamos também no Instagram, se você quiser nos seguir, OBS Carioca de HQ. Lá também você consegue adquirir o livro, né? Eu olhei no site, mas eu queria adquirir com vocês, eu queria adquirir autografado. Você pode adquirir no OBS Carioca de HQ no Instagram e algumas livrarias também. Isso também é uma questão que está começando a ser desenvolvida agora, mas principalmente no site da editora Conexão 7 e no Instagram do Observatório Carioca de Histórias em Quadrinhos. Aí envia pelo correio, entrega, chega rapidinho na sua casa e você pode trabalhar aí. Professores, aproveitem essa deixa, porque realmente é um assunto que a gente, né, todo professor tem que abordar. Não tem essa, será que eu tenho? Não tem, todos nós. Seja professor de alfabetização de jardinzinho, de pré-escolar, até o cara lá da faculdade, depois pós e tudo, precisa, porque a gente fala até infelizmente precisamos ainda mostrar para esse pessoal o quão rico é, uma coisa que já era para estar todo mundo nascendo sabendo. Né? Não tem, né? Mas vamos lá. Então, e super indico. Já vou agradecendo muito ao Herbert Agostinho, ó.
Nome de autor chique. Planos futuros. Então, a partir do livro, a gente tem desenvolvido oficinas e cursos, Cláudio. Então, as pessoas que se interessaram pelo material, eu gostaria de trabalhar na minha escola, na minha universidade, no curso, né, que eu desenvolvo, essas práticas que vocês trabalham no livro. A gente tem discutido muito essas questões e desenvolvido muitas oficinas para as pessoas trabalharem com esse projeto que a gente chama de África em Quadrinhos. E tem um pessoal que nos acompanha, que é fã do nosso trabalho, muito que estão legal. Reclamando, Cláudia, porque a gente não colocou todos os super-heróis negros nesse livro. Ah, mas aí teria que ter uns 30 mil livros, acho que essa biblioteca inteira aqui não ia dar. Exatamente. Então, tem muita. A gente colocou principalmente os mais conhecidos pelos adolescentes, pelas crianças, pelos alunos e alunas, né? E há a possibilidade de vir aí um outro volume onde a gente fala de, por exemplo, personagens que não estão nesse material. Então a gente tem discutido bastante essa possibilidade. Muito legal. E a gente até estende mais isso. Na nossa própria cidade há vários heróis assim. Pois é, há várias pessoas que fizeram a diferença e tem muita história para contar. Então dá uma pesquisada, dá uma procurada, começa aí, olha, no seu próprio bairro, eu tenho certeza que se for a fundo, você vai descobrir muita coisa, né? Muita gente que faz coisa boa e são heróis de verdade. Né? Então, olha, te agradeço muito, adorei conhecer você, adorei conhecer o livro, já me deu assim um zilhão, né, professora, assim, já pega o negócio, já fica com um zilhão de ideias, né, então já tô com um zilhão de ideias aqui, que eu até vou trabalhar com os meus alunos também, quem sabe você vai lá também fazer nos convide. Mostrar lá pra galera, eu tenho certeza que todo mundo vai amar. Por favor. Muito, muito, muito obrigada. Obrigado. Mais uma vez, fala aí seu Instagram, suas redes, o pessoal poder te seguir ou seguir lá o grupo. Sim, pessoal que quer acompanhar o que a gente tem feito, né? A gente veio agora desse ano de uma série de eventos, inclusive a gente esteve na Comic Con, não sei se você conhece, claro, né? Um evento de São Paulo onde todos os nerds se reúnem independente de idades e a gente estava num painel lá. Que então delícia. Se você gosta de cultura nerd, cultura pop, se você gosta de cultura de mangás e animes, ou seja, todo esse mundo aí cultural, né, pop, você pode seguir o nosso núcleo de pesquisa OBS Carioca de HQ lá no Instagram, né? Nós somos o Observatório Carioca de HQs. Inclusive também, você que gosta muito de podcast, também é uma onda agora, né, Cláudia? Você escutar, você está no carro, você está em outro lugar. Nós temos também nessas plataformas o podcast do Observatório Carioca de HQ, onde a gente senta e conversa sobre personagens, falando sobre questões acadêmicas e questões reais. Então, segue a gente lá e acompanha o nosso trabalho. Muito bem, agradeço você mais uma vez. E ao pessoal de casa já sabe, né? Juntinho com a gente, amanhã tem mais vitrine para vocês.